Jesus padecerão perseguições, sofrerão, passarão por perseguições. Todos que querem ter uma vida piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ei, se essas perseguições não acontecer, diga assim, irmão, não tem coisa errada. Por que tem coisa errada? Será que Paulo estava mentindo? É claro que não. Todos aqueles que quisessem ter uma vida mais ou menos diante da presença do Senhor, com certeza viria sobre ele, não era perseguição, mas Paulo também não está falando de perseguições. Então, peraí, se você está sendo perseguido por causa que você está tentando viver uma vida piamente, como Paulo disse aqui, glorifica a Deus. Lembra de que Paulo disse que de todas essas perseguições que aconteceram com ele nessas 3 localidades, de todas o Senhor Jesus o livrou. Se o Senhor livrou Paulo, não vai te livrar, não vai te livrar. Glória a Deus. Claro que vai. Aleluia, Jesus. Paulo nunca foi, jamais será melhor que nós. Paulo nunca foi, jamais será melhor que nós. Apenas um vasculhinho. Ele não faz vasculhinho. Se é um vasculhinho, é igual Paulo. Paulo não foi outro, senão um vasculhinho. Escute por quê? Por Jesus, para fazer o que? A vontade que é do Senhor. Então veja só, escute só. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí nós falamos dos outros homens, é um outro grupo, homens maus. Impressionante que sempre existiu os homens maus e os homens bons. 2 grupos. É como o bem e o mal, o certo e o errado, o céu e o inferno, a salvação e a condenação, a vida e a morte, Deus e o diabo. Homens bons, homens maus. O que é que Paulo está dizendo que acontecerá com esses homens maus? Segundo Paulo, com o conhecimento que a ele foi dado da parte de quem? De Deus. Porque Paulo não tinha esse conhecimento por si próprio. Eu não tenho conhecimento de nada por si próprio. Se dos altos céus Deus não colocar um pouquinho dentro deste vaso velho de barro, que se cair, Deus não segurar, se espatifa no chão, não vai anunciar. Peraí, Paulo tinha noção do que estava falando, mas isso por causa que Deus estava dando a ele para você também falar. Aquilo que eles estão o quê? Falando. Agora vai falar sobre os homens maus, ó. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior. Enganando, é o tipo de que engana. Enganando e sendo enganados. Isso é os homens que mal, que irão de mal para pior. Pior do que? Diga assim, pior do que mal. É algo além do mal que esses homens maus irão. Enganando, que são os enganadores, e também sendo enganados. Não tem como, irmão, enganar. Você sabia que é impressionante? Um jovem que engana uma jovem, vice-versa, o outro que engana o outro, vice-versa. Ele engana e ele é enganado. E vai de mal a pior. Pode estar falando. Não tem como ir de mal a melhor. Pode estar falando que irá de mal a pior. Enganando e sendo enganado. Agora veja só, eu vou terminar aqui, tá bom? Tá na hora. Ó, tem 2 minutos a mais já. Mas vamos lá, primeiro aqui, ó. Aí pode dizer assim, ó. Tu, porém, escuta, permanece. Pode estar falando, diga assim, para Timóteo, diga assim, para Timóteo. É para quem pode estar falando certamente? Não é para Timóteo? Pode estar falando para Timóteo. Ó, tu, porém, é uma conversa de Paulo com quem? Já sei, é uma conversa de Paulo com Timóteo. Pode estar dizendo para Timóteo assim, ó, tu, porém, permanece. O que é permanecer? É não deixar de lado algo, ou não deixar de lado a tua posição, ou não abandonar o que tu aprendeu. Porque tem gente que abandona. Tem gente que abandona o que aprendeu, deixa a igreja. Não estou brincando não. Tem gente que aprendeu uma coisa de Deus, ela foi praticando outra coisa. Pegou tudo que aprendeu aqui lá do outro lado e está fazendo de outro jeito lá fora. Não, precisa aprender aqui, por exemplo, na escola dominical. Eu aprendi que Jesus é o Senhor para a glória dele. Então eu digo lá fora, Jesus é o Senhor para a glória dele. Porque eu aprendi que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Então pode dizer para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabe uma prega. Timóteo sabia desde a mocidade dele o quê? Conhecia o quê? E assim, as Escrituras. Observa que Timóteo certamente aprendeu isso na mocidade, o que significava, o que era, o que dizia as Escrituras. Paulo está falando sobre Timóteo. Certamente aprendeu desde a mocidade, desde quando ele o quê? Sabe aquela
turma de mocidade aqui, quando os moços estão, os jovens, os adolescentes, a mocidade estão louvando a Deus. Pois é, então digamos que Timóteo passou por essa fase e aprendeu muito ali. E Paulo está falando para ele permanecer naquilo que ele aprendeu e no que ele foi ensinado, e certamente não largar de lado jamais aquilo que ele aprendeu em relação ao que foi ensinado, porque quem ensinou a Timóteo não foi um qualquer. Quem ensinou quando eu ensino alguém algo certo, eu estou investindo. Ah, Jesus, eu gostaria muito de ver o resultado que eu investi com relação ao praticar daquela pessoa, com relação ao que Deus me deu para passar para ele. Então, Paulo está orientando a Timóteo sobre essas coisas das quais Timóteo aprendeu e não era para deixar de lado o que ele aprendeu. Aleluia. Porque quem ensinou ele não foi um qualquer. Quando eu deixo de lado o que Deus me ensinou, eu estou desfazendo do que Deus me ensinou e desfazendo de Deus. Não pode desfazer do que Deus te ensina e desfazer dele. Deus te ensinou que Paulo é Paulo, carrega com você. Deus me ensinou que Paulo é Paulo. Irmão, quem quiser deixar daqui, deixa. Então, veja só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste um tirado, sabendo de quem o tens aprendido. Não se esqueça de quem você aprendeu. E que, desde a tua mocidade, sabes as sagradas escrituras. Então, que pode fazer de sábio. Peraí, o que pode fazer de sábio aqui? Pode estar falando assim, das escrituras, as sagradas. Que podia fazer de Timóteo um homem o quê? Sábio. Por ele saber conhecer as escrituras faria dele um homem sábio.